Olá pessoal, aqui é o Evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje, pessoal, é a lição de número 1, o projeto estrutural da família. Meus irmãos, nós estamos iniciando agora, no início de 2024, mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2024, da nossa revista Família, um Projeto de Deus, cujo comentarista é o pastor Valdir Alves, lá da Debaleia, lá no Distrito Federal. Ele é economista, pós-graduado em administração financeira, e isso também vai ter uma repercussão nos seus comentários. Vocês vão ver que o pastor Valdir, ele é muito direto. Ele não dá rodeios, ele não floreia, ele já fala diretamente a informação que ele quer transmitir, e por causa disso, a revista tem um conteúdo muito extenso cada lição. Vocês vão ver que vai ser um grande desafio para vocês no momento de ministrarem as aulas, o que é muito bom por um lado, porque é uma revista cheia de informação, e para você que é professor vai ser ruim, porque você tem que se esforçar para conseguir administrar essa aula, para passar as informações da lição, ou pelo menos você se programar para passar as mais importantes. Porque de repente você fica ali estacionado na lição, no tópico 1 e não avança para os próximos tópicos, e aí, consequentemente, você não vai conseguir transmitir os pontos mais importantes da lição, porque tem muita informação. Parabéns, pastor Valdir Alves. Ele tem um estilo assim completamente diferente do meu. Eu sou um pouco mais prolixo também por causa da minha formação, né? Você tem que argumentar muito no direito. E o pastor Valdir Alves não, ele é muito direto, isso vai repercutir nas suas aulas também, vocês vão ver no decorrer das lições. Irmãos, o tema família é um tema repetitivo na EBD? Sim, irmãos, é um tema repetitivo. Só que a última revista que nós tratamos sobre o assunto foi de 2020. Ou seja, 2024, aproximadamente aí 4 anos, eu não sei em qual trimestre de 2020, mas fica aí entre torno de 3 anos e meio a 4 anos. Irmãos, é um tempo razoável porque o tema é de suma importância. Se tem uma questão que é central na saúde de uma igreja, é a saúde das famílias. Então, é um tema repetitivo, porém necessariamente repetitivo. Então, nós precisamos relembrar vários assuntos que serão tratados aqui, porque afetam diretamente a qualidade de vida da igreja, como também a qualidade de vida dos indivíduos, dos membros da igreja. Porque famílias saudáveis geram indivíduos saudáveis e igrejas saudáveis. Então, é um tema necessariamente repetitivo. Quem está na ponta lidando com famílias, eu ministro muito curso para noivos. Eu já fui líder geral de jovens, então muitos jovens me convidam, que foram liderados por mim há 10 anos atrás, me convidam para ministrar seus casamentos, e eu falo assim, ó, não cobro nada. Normalmente eles perguntam, né, cobra alguma coisa? Então eu falo, não cobro nada. A única coisa que eu exijo, como condição, é que passe por um curso de noivo comigo, porque eu já celebrei casamento, que as pessoas divorciaram por causa de bobagem, e eu, pelo menos, não quero que isso ocorra por falta de instrução. Se depois vocês decidirem desobedecer, aí é com vocês. Mas não será por falta de instrução. Infelizmente, eu já celebrei alguns casamentos que se desfizeram, certamente por falta de entendimento. Porque entendimento, irmãos, não é uma coisa que você tem da vida sempre. Às vezes a vida te ensina, mas às vezes não. Às vezes você tem que sentar para estudar, certo? E a palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de entendimento. Então, nós precisamos conhecer as verdades bíblicas sobre a família e precisamos repeti-las para que nossas famílias sejam saudáveis, tá bom? Lembrando ainda também que a natureza da nossa pré-aula do canal EBDBT é uma natureza complementar. O nosso enfoque é necessariamente trazer um conteúdo a mais para o professor e, claro, a gente sempre lê a revista antes de produzir as nossas aulas e também nós sempre extraímos aquilo que a gente acha essencial, principal na lição e acrescentamos alguma coisinha a mais para deixar sua aula um pouco mais enriquecida. Então a gente tanto desenvolve aquilo que você já leu na revista, como também acrescentamos aquele quezinho a mais que ajuda você a trazer um extra para sua classe no momento que você está ministrando a lição, certo? Irmãos, vamos agora fazer uma breve análise aqui da nossa lição de hoje. Queria convidá-los. A verdade aplicada é a criação da família é uma obra de Deus, mas a sua administração e responsabilidade mas a sua administração e faltou o aqui no copiar e colar, é de responsabilidade de seus membros. É isso que nós vamos ver durante toda a revista e com certeza essa verdade aplicada que se aplica para a revista inteira, tá bom? O sumário da nossa exposição aqui ficará dividido da seguinte maneira, essa introduçãozinha que eu já estou fazendo, posteriormente nós vamos falar também sobre o tópico 1 da revista,
só que com a pequena diferença da abordagem do autor, tá? O autor começa com Gênesis 2, eu vou começar com Gênesis 1, tá bom? Mas o nosso ponto de partida vai ser o mesmo, que é falar da criação da família lá no princípio. Então eu posso dizer que o meu tópico 1 coincide com o tópico 1 da revista. O tópico 2, eu meio que desenvolvo o tópico 1, meio que desenvolvo o Gênesis 2, tá bom? Então vai ficar um pouquinho a coisa diferente da revista, mas muito pouco. Depois o nosso tópico 3 coincide com o tópico 3 da revista, claro, com a nossa abordagem peculiar, com acréscimos, né, e desenvolvendo aquilo que é mais importante. E no final eu quero responder para vocês algumas perguntas que eu julgo serem básicas, para você compreender o que é família e fazer toda a interpretação de todos os textos bíblicos sobre família. Irmãos, a melhor coisa que você pode fazer para saber como algo deve funcionar é saber qual é o propósito dela. Por exemplo, eu recebo uma geladeira na minha casa. Eu posso lutar com o quanto for para tentar fazer uma torrada ali nos fundos da geladeira, aquela parte ali que esquenta. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque apesar de esquentar um pouquinho aquele parte de trás da geladeira não é torradeira. Então eu preciso saber o propósito para eu entender exatamente o funcionamento, tá bom? Então, primeira pergunta que eu quero responder no final da nossa aula, e claro que vai ser respondido durante a aula, mas no final eu vou sintetizar, é por que a família foi instituída por Deus? Por que a família foi criada? E, consequentemente, nós vamos responder também qual é o principal propósito da família. Então, a geladeira foi criada para refrigerar os alimentos e outras coisas mais, mas principalmente alimentos. Então, qual é o principal propósito da geladeira? Resfriar. Beleza? Então, essas duas perguntas aqui estão conectadas. O propósito da família está ligado ao porquê Deus a criou. Depois nós vamos responder qual é a diferença, como essa diferença não é a melhor expressão. Eu tinha corrigido isso, mas parece que depois acabou voltando. Como esse propósito, tá bom? Como esse propósito pode impactar no nosso dia a dia. O entendimento desse propósito ele vai ter repercussão prática. Aqui não é só aula de teologia, não. Aqui a gente vai aplicar tudo que a gente falar aqui, tá bom? A nível teológico. Então, qual é alguns desdobramentos desse entendimento no dia a dia? E, por fim, nós vamos falar acerca tirar mais uma dúvida, que existe só um propósito para a família? Ou existem outros? Nós vamos ver que existem outros secundários, mas estão diretamente associados ao propósito principal, tá? Se você, meu irmão, durante o momento que você estiver assistindo essa aula, gostar do nosso conteúdo, não deixa de curtir, se inscrever no canal e também não deixe de baixar o esboço, tá? Que eu vou colocar disponível para vocês na descrição do vídeo. Se tiver interesse em ter acesso a esse esboço, é só clicar no link para você ter acesso, para você poder baixá-lo, tá bom? Compartilhe também grupos de WhatsApp, enfim. Se tudo que você puder fazer para, de alguma maneira, tentar recompensar a gente, a maneira como você tem para recompensar é essa, tá bom? Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 1. Tópico 1, o projeto família. Esse tópico 1 aqui, como eu disse antes, nós vamos abordá-lo a partir de Gênesis 1 e de Gênesis 2, sendo que Gênesis 2 a gente vai tratar mais no tópico 2 do que no tópico 1, tá bom? Vamos lá então. O projeto família. Em primeiro lugar, eu já destaquei que o texto de referência do comentarista, o texto de referência, ou seja, o texto do qual ele partiu, foi Gênesis 2, que é a celebração do primeiro casamento. Mas eu entendo, irmãos, que Gênesis 1, eu entendo não, a teologia entende, que Gênesis 1 é como se você estivesse contando a história assim, de maneira rápida. E Gênesis 2 é como se você estivesse detalhando a história. Por exemplo, Jefferson, quantas filhas você tem? Tenho duas, a Giovanna e a Amelie. Mas eu dizendo assim, você vai saber se elas são gêmeas, se elas têm 1 ano de diferença, 2 anos de diferença, 3 anos de diferença? Claro que não. Por quê? Porque eu falei a história assim, de maneira sintética. Eu não detalhei a minha história cronologicamente. Assim é Gênesis 1. Já em Gênesis 2, Deus faz um detalhamento cronológico, baseado ali na sucessão de fatos da criação da família, tá bom? Então, que fique claro para vocês, Gênesis 1 e Gênesis 2 estão falando do mesmo fenômeno, do mesmo fato histórico, porém, Gênesis 2, ele esmiuça Gênesis 1. Show de bola? Mas eu quero começar com vocês com Gênesis 1, diferente do comentarista. Eu convido vocês a lerem comigo. Gênesis 1, versículo 26 a 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, primeira informação que eu quero trazer para vocês. O que significa imagem e semelhança? A Bíblia diz que Deus é espírito. Então, não dá para a gente ser imagem física de Deus. Quando a Bíblia diz a imagem e semelhança, está dizendo muito parecido. Como, por exemplo, eu digo que a minha filha é minha cara. As pessoas dizem que minha filha é minha cara.
Eles não estão dizendo que minha filha é minha cara no sentido de que eu posso pegar uma foto dela e colocar na minha identidade. Isso seria adulteração de documento público, o que é crime, também não serviria de nada, porque ao olharem para minha identidade não me veriam nela, certo? Quando dizem que minha filha é minha cara, estão querendo dizer que ela é muito parecida comigo. Quem olha para ela lembra de mim. Da mesma forma, o ser humano. Quando ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi feito no sentido de que ele foi feito muito parecido com Deus, e muito parecido não no sentido físico, e sim no sentido dos atributos de Deus comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? Deus não é amor? O homem foi feito com aptidão para amar. Deus não é bom? O homem foi feito com aptidão para ser bom. Deus não é justo? O homem foi feito com aptidão para justiça. E antes da queda, o homem cumpria os seus atributos morais herdados da criação espontaneamente, de modo que ele vivia como se Deus vivesse e estivesse no seu lugar aqui na Terra. Então o homem fazia o que Deus faria se estivesse aqui, porque ele reproduzia exatamente as características do seu caráter, dos seus atributos morais herdados de Deus. Deus também atribuiu ao homem, compartilhou com o homem os seus atributos sentimentais, intelectuais, emocionais. De sorte que o ser humano, ele tinha tantas as características de Deus que quem olhasse para o ser humano lembraria imediatamente de Deus. Eu me refiro aqui, por exemplo, aos anjos. Ao olhar para o ser humano, olha lá como é que ele está fazendo parecido com o que Deus fez aqui em cima, olha como é que ele fala parecido com Deus. Por quê? Porque o homem foi feito com esses atributos de Deus e ele cumpria esses atributos espontaneamente, tá bom? Só que ser feito a imagem e semelhança de Deus não foi algo ao acaso, irmãos. Olha como é que está aqui a expressão. Ó. A imagem e semelhança e domine. Então, irmãos, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança com o propósito de que o ser humano dominasse sobre toda a criação. O objetivo de Deus era colocar uma cópia sua na Terra e fazer com que essa sua cópia, que tinha os seus atributos morais, emocionais e intelectuais, governasse sobre tudo como se fosse um procurador de Deus, um representante de Deus aqui na Terra. Então reinasse com a justiça de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus. Então esse era o objetivo de ter feito o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem governasse como o delegatário de Deus, que foi o criador de todas as coisas e é o verdadeiro rei de tudo. Então Deus fez o homem à imagem e semelhança para o homem governar como seu delegatário, tá bom? E aí no 27 aqui, ó, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso aqui, ó, é o fundamento para a gente dizer que tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, não foi só o homem, tá bom? E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e dominai. Deus deu duas bênçãos para a humanidade. A primeira bênção da multiplicação, porque o objetivo de Deus era que o ser humano multiplicasse as cópias de Deus aqui na Terra, para que Deus dominasse, governasse sobre a criação através delas, tá? Através dessas cópias. Então Deus fez o primeiro casal à sua imagem e semelhança e deu para o primeiro casal o potencial de gerar filhos e filhos à imagem deles, que consequentemente seria a imagem de Deus. Que é a cópia da cópia, se a máquina for perfeita, a cópia vai ser perfeita. A segunda cópia, a terceira cópia, a quarta cópia. É mais ou menos o que Paulo fala para Timóteo. Ensina o que eu te ensinei a homens idôneos, que também ensine a homens idôneos. Quer dizer, a quarta geração. Paulo ensinou para Timóteo, Timóteo ensinou para homens idôneos, capazes de ensinar outros também. Se essa quarta geração aprendesse bem, eles iam reproduzir o que Paulo estava ensinando. E, consequentemente, reproduziriam o que Jesus ensinou. Então, a ideia de gerar filhos e filhas tinha como pano de fundo esse projeto de dominação de toda a criação através das cópias de Deus. Beleza? Então, eu fiz alguns destaques aqui que eu só vou ticar porque eu já falei. Primeiro, imagem e semelhança tem um propósito do governo, tá? Da autoridade de Deus. Outra coisa, fez o homem à sua imagem. Esse homem aqui, irmãos, é o ser humano, tá? A espécie humana, tá bom? Tanto é que mais à frente disse, macho e fêmea os criou. Os dois foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Outro destaque também foram as bênçãos para a família. Primeira bênção, multiplicação. Segunda bênção, governo. Deus deu para o homem essas duas bênçãos, da multiplicação e do governo. Depois, queridos, da queda, porém, o ser humano já não gerou cópias de Deus. Ele passou a gerar cópias de si próprio, que era uma versão de Deus caída. É como se você tivesse uma cópia de uma certidão e você manchasse essa certidão e tirasse cópias da cópia manchada. Todas as cópias da cópia manchada serão manchadas também. Tá? Então Adão, depois do pecado original, ele gerou filhos e filhas conforme a sua imagem. É o que está escrito em Gênesis 5:3. No entanto, irmãos, o plano de Deus sempre foi governar através de Cristo. Sempre foi.
Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a sua expressa imagem. João 1 vai dizer que ninguém viu a Deus, mas o seu Filho deu a conhecer. Por quê? Porque ele é semelhante a Deus. Tanto é que lá em João 14, Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Nós somos idênticos. Você não precisa querer ver o Pai se você está na minha frente, você já está vendo o Pai. Então, quando Jesus fala isso, irmãos, nós temos a conclusão de que o projeto original foi restaurado através do novo Adão que é Cristo Jesus. E qual projeto é esse? Encher a terra das cópias de Deus para, através dela, Deus governar. Como que isso fica claro para nós? Romanos 8, 29. Ao que dantes conheceu, este também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todos que Deus já sabia que seriam salvos, Deus deu um destino para eles. Que destino é esse? Serem semelhantes a Jesus. Você vai encontrar isso também em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 18, dizendo que conforme a gente reflete a imagem de Cristo para o mundo, nós somos transformados de glória em glória nessa mesma imagem. Você vai encontrar também João dizer, 1 João 2,6, aquele que diz está nele deve andar como ele andou. Como também Jesus disse lá em Lucas 6,40, dizendo que o discípulo não precisa ser melhor do que seu mestre, mas o bom discípulo basta ser como o seu mestre. E o próprio Jesus várias vezes falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ame uns aos outros assim como eu vos amei. No episódio que ele lavou os pés do discípulo, ele disse, também sirvam uns aos outros assim como eu vos servi. Ele disse também sobre os sofrimentos que da forma como me perseguiram, vão perseguir vocês. Quer dizer, tem uma predisposição para sofrer também, porque vocês são minhas cópias. Então, queridos, é de suma importância que você compreenda que o projeto eterno de Deus é esse, que nós sejamos a sua imagem, a sua semelhança. E como que a gente conquista isso depois da queda? Sendo imitadores de Jesus, sendo cópias de Jesus, sendo transformados para serem conforme a imagem daquele que Deus enviou aqui à Terra para que nós o imitássemos. E além da identidade perdida no Éden, Deus também, em Cristo, restaurou a nossa autoridade, porque nós vamos reinar com Ele. Nós seremos um reino de sacerdotes. Quer dizer, nós seremos reis. A Bíblia fala em Apocalipse 6, 12, 16, 17, que ao que vencer darei com que reja as nações e as regerá com vara de ferro. Apocalipse 5, 10 fala que nós vamos governar na terra. E Apocalipse 19 fala que quando Jesus descer, ele vai descer com os seus santos. No momento que ele descer, em Apocalipse 20, ele vai estabelecer o reino milenar aqui na Terra. Existe um dispensacionalismo mofado lá da década de 40, 50 do século passado, que defendia que a igreja não ia ficar aqui no milênio. Isso não tem base bíblica, irmãos. Apocalipse é muito claro lá em 2,16 e 17 e lá em Apocalipse 5,10. Nós vamos reinar com Cristo. E os evangelhos e todas as promessas para o reino de Deus não fazem sentido se a gente não entender que a gente vai reinar com Cristo, tá bom? Então a autoridade perdida no Éden será restaurada. Deus vai governar toda a criação através de Cristo como o rei dos reis, ou como alguns dizem, rei de reis. E nós seremos os reis locais que vamos governar a terra juntamente com ele. Queridos, avançando, além da restauração da identidade e da autoridade original, Deus também vai restaurar o projeto família. O projeto família era qual? Não era multiplicar as cópias de Deus nesse mundo? Através do primeiro casal? Então, irmãos, através de Cristo esse projeto foi redimido. Tanto é que Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como assim em ti? Porque de Abraão viria Cristo. E em Cristo seriam benditas todas as famílias da terra, porque todas as famílias recuperariam o projeto original, que é a multiplicação das cópias de Deus nessa terra. Então, por que eu sou casado com a Roberta? Porque eu a amo, sim, mas principalmente para ser um instrumento de Deus para ela ser cada vez mais parecida com Jesus. E o contrário também. Por que eu gerei filhas? Porque eu tenho uma missão, multiplicar as cópias de Deus no mundo. Eu educo elas para isso. Eu não as educo para serem boas profissionais, bem-sucedidas, pessoas educadas, pessoas de bem, pessoas ricas. Eu não educo elas para nada disso, eu educo elas para serem parecidas com Jesus. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo, essa é a minha finalidade. Porque esse é o propósito da família. Eu sei que um dia elas serão rainhas junto comigo no reino milenar de Cristo. E eu preciso contribuir para que elas sejam semelhantes a Jesus. Tá? E Paulo fala sobre isso, que no momento que a gente se converte, os nossos filhos são santos. Tá? Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 7. Por quê? Porque os nossos filhos, eles acabam sendo introduzidos nesse projeto original de multiplicar as cópias de Deus aqui neste mundo.
Então, queridos, entenda isso que eu estou falando para vocês. Esse é o propósito de Deus para as famílias. Esse é o propósito de Deus para as famílias. E o que é a igreja, irmãos? É a família das famílias. A igreja é o ajuntamento das famílias. O projeto original é da família. Depois surge a igreja. Primeiro surge a família, depois surge a igreja. E o que é a igreja, senão a família das famílias, a junção das famílias? Então, queridos, lá em Efésios 2:19 fala assim como já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Numa das revistas que fala sobre o projeto de Deus para a igreja, eu falo da igreja como família, que é a principal imagem, e discorro durante um bom tempo sobre esse assunto, irmãos. Eu aconselho que você assista, porque vai enriquecer muito a tua visão acerca de igreja como família, tá bom? Outro ponto também, que eu já falei, é a restauração do propósito eterno de gerar filhos semelhantes a Jesus. E, por fim, só é possível alcançar esse propósito de acordo com o projeto de Deus, não estou falando de acordo com a legislação e tudo mais, nossa perspectiva aqui é estritamente do ponto de vista teológico e bíblico, só a família heterossexual, do ponto de vista da Bíblia, do projeto original que está lá em Gênesis capítulo 1 e 2, só a família heterossexual é capaz de dar continuidade a esse projeto. A gente sabe que o direito fala de novas famílias, existe muito debate filosófico sobre essa questão, mas pra gente aqui, irmãos, família é homem e mulher, casal é homem e mulher, tá bom? E eu falo isso com todo carinho, com todo respeito para as pessoas que estão vivendo em algum relacionamento homossexual, saibam que vocês são amadas de Deus, e vocês são amadas da igreja, ainda que alguns não demonstrem esse amor, saibam que vocês são amados de Deus. Porém, o projeto original de Deus não é esse. O projeto original de Deus é homem e mulher. Continuando, aplicação prática da compreensão do propósito da família. Já falamos do aspecto teórico, agora a gente vai jogar para a prática. A gente vai jogar para a prática agora. E aqui, irmãos, você entender o propósito vai interferir no seu comportamento. A Bíblia fala para a gente ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Quando você compreende o projeto de Deus para a família, o que é o projeto de Deus para a família, você vai mudar o teu comportamento no dia a dia, ou pelo menos deveria mudar. Vamos começar? Vamos falar. Em primeiro lugar, o motivo de corrigir o cônjuge. Mas eu já como eu falei, já ministrei muitos cursos de noivos, e eu tinha muitos casais que eram namorados assim há muitos anos, já estavam vivendo a parte da briga antes de ver o casamento, porque demoraram muito para casar. Outros já começaram a brigar bem cedo, enfim. E você via sempre alguns padrões assim das discussões entre os casais. Normalmente, um namorado, namorada, noivo, um marido, uma esposa, que a gente já pastoreamos igreja, já vimos também briga entre marido e mulher, você vê que normalmente um corrige o outro para o próprio bem. Ele vê um defeito no outro que o incomoda, que o faz mal, e ele corrige o outro para o seu próprio bem. Então, quando o defeito do outro não o incomoda, ele nem fala nada. Irmão, quem se comporta assim não entendeu qual é o propósito da família. Não entendeu. Certo? Segundo, vou colocar o xizinho aqui de vermelho. A família, você não corrige o seu cônjuge para provar que estava certo. Tem gente que fala uma coisa, o cônjuge faz outra, depois joga na cara. Não, falei que estava certo, falei, você é teimoso. Irmãos, a Bíblia não nos ensina a corrigir o nosso cônjuge para provar que a gente está certo. Outra coisa, nós não corrigimos o nosso cônjuge apenas para revidar, aqui está revisar, mas é revidar, a devolver a correção recebida. Então, às vezes, um cônjuge corrigiu o errado, e o errado, para se defender, ataca também, apontando no erro do outro. Você não foi chamado para isso, meu irmão. A correção dentro do casamento não é para isso. Então, para que é a correção, Jefferson? Para que o seu cônjuge seja cada vez mais parecido com Jesus. Isso muda tudo, irmãos. Por quê? Porque, principalmente, se você tem esse objetivo, o modo de corrigir o seu cônjuge vai mudar. O modo vai mudar completamente. Primeiro, você sabe que ninguém ouve ninguém na hora de uma briga. Então, você não vai brigar ou discutir. Diálogo não tem nada a ver com briga e discussão. Briga e discussão não tem nada a ver com diálogo. E fique claro, se começou a briga, não é mais diálogo, já não edifica. A Bíblia fala, irmão, que a obra da carne é o quê? Brigas, porfias, contendas. Então, se virou briga, virou discussão, não é mais briga. Não é mais correção para que o cônjuge cumpra o propósito de Deus. Não é mais, ponto. Então, o objetivo não é brigar ou discutir, tá bom? Jogar na cara, muito menos. Jogar na cara não é o método, não é o modo certo de corrigir o nosso cônjuge. Reclamar, a gente às vezes quer
corrigir o nosso cônjuge reclamando, por exemplo. O cônjuge ficou de ajeitar uma parede, não ajeita nunca, em vez de a gente falar, ó, você está sendo negligente com a sua casa, com a sua família, esse mofo aí está prejudicando a nossa saúde. Ao invés de fazer dessa forma, fica jogando na cara, melhor dizendo, fica reclamando. Ah, essa parede tá assim ainda tá... Esse não é o método de Deus. Esse não é o método de Deus, tá bom? Monólogo, fala sozinha. Não, tem que ouvir o outro primeiro. O ideal é você perguntar, oh, amor, por que você ainda não consertou? Qual está sendo a dificuldade? Está sendo de tempo? Vamos colocar na agenda juntos para ajudar você a se comprometer com a execução dessa tarefa? Não é um monólogo, é falar sozinho. Não é jogar indireta, principalmente diante de terceiros. Ah, lá em casa? Lá em casa é tudo largado, ninguém ajeita nada. Entendeu? Não é jogando indireta na frente de terceiros, irmãos. O modo adequado é o diálogo. De preferência, questionar em amor antes de apontar, porque às vezes tem um motivo. Então a gente sempre tem que dar oportunidade para o outro poder se justificar. E se a justificativa for ruim, você vai falar, não, isso aí não justifica. Tem coisa, irmão, que explica, mas não justifica. E tem coisa que nem explica, tá bom? Então o modo é o diálogo. É necessário dialogar. Momento, irmãos. Se você quer corrigir o seu cônjuge para ser a imagem de Cristo, você vai escolher o momento adequado. Você não vai corrigi-lo em qualquer lugar, em qualquer momento, certo? Por exemplo, na hora da raiva, você não vai falar nada. No momento que ele está com raiva, você não vai falar nada. No momento que ela está com raiva, você não vai falar nada. Por quê? Porque você sabe que não vai produzir efeito. E você não está ali para vencer uma discussão. Você está ali para aperfeiçoá-lo para ele ser semelhante a Jesus. E, por fim, ambiente adequado. Roupa suja se lava em casa, meu querido. Você não vai ficar lavando roupa suja na frente dos outros. Tá? Você vai procurar diálogo sempre, o momento adequado, principalmente quando as pessoas estão calmas, tranquilas. Você fala, ó, vem cá, deixa eu falar uma coisa com você. Por exemplo, o marido, às vezes, é mais colérico, ele grita com a esposa. Isso é um absurdo, irmão. Isso é errado. Mulher, não aceite que seu marido grite com você. A Bíblia fala para ele te tratar como o vaso mais frágil, tá? Com todo o zelo. Você é para ser tratada com carinho. Você é a menina dos olhos do Senhor. Não aceite. Aí o que você vai fazer? Na hora que ele gritar, você grita de igual para igual? Não. Aí você tá desaprendendo o que eu estou ensinando aqui. Você não vai, na hora da raiva, criar mais raiva. A Bíblia fala que a palavra branda aplaca o furor, mas a ríspida suscita ira. Então você vai adequar o teu discurso para contribuir com o aperfeiçoamento do seu marido, não para aumentar a contenda dentro da sua casa. A mulher sabe edifica a sua casa. E o marido também, quando a mulher está muito reclamando, o que ele faz? Ele, na hora da raiva dela, ele vai confrontá-la? Não. Espera passar e depois chama ela para conversar. Amor, essa não é uma maneira adequada de comunicação. Olha aqui, obras da carne. Vai lá em Gálatas 5, 22, você vai mostrar para ela, 22 é o fruto. Antes do 22, ali, 19, 20, 21, ali. Então, irmãos, e sem falar que reclamação é murmuração, são sinônimos, é a mesma expressão. Tirou o povo de Israel a geração que saiu do Egito, só 2 entraram na terra da promessa por causa da reclamação. Tá? Então, nós precisamos compreender qual é o propósito de Deus para definir o nosso comportamento. Em relação ao modo de conversar, que é o diálogo, sempre de preferência perguntando por que a tarefa não foi feita, por que o comportamento está sendo aquele. Momento adequado, nunca na hora da raiva, sempre com sabedoria e no ambiente adequado. Então, em particular, outro detalhe, não na presença dos filhos, aqui eu vou, xizinho, vou apagar, por quê? Porque o objetivo aqui é ser didático e aí não precisa desse monte de x aqui não, depois tu vai baixar isso aqui com tudo rabiscado, certo? Não na presença dos filhos, tá? Vamos falar em particular, inclusive, em relação aos descendentes, tá? Vamos continuar. Agora sim, nós vamos entrar no detalhamento de Gênesis 1, que é Gênesis 2. É como a Bíblia explica em maiores detalhes como se deu essa criação do homem e da mulher. Tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. A gente vai explicar essa expressão aqui, tá bom? Far-lhe-ei uma adjuntora. A adjuntora é uma auxiliadora que esteja diante dele. Ou em outras traduções, eu prefiro que lhe seja idônea, que lhe seja compatível. Havendo, pois, Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave
dos céus, tal. Trouxe Adão para ele colocar o nome. E Adão pôs o nome em todo gado, em toda árvore. 21. Então disse Deus. Então o Senhor fez cair um sono pesado em Adão e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou a mulher. Então observe bem, ó. Deus fez a mulher a partir do homem. Isso vai ter repercussão lá no Novo Testamento, tá bom? E a trouxe a Adão. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomado, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, unirá sua mulher e serão ambos uma só carne. Esse portanto aqui, por conta de Moisés, que é provavelmente o autor, né? Então, esse portanto aqui já não é Adão falando, certo? Então, isso aqui já é uma conclusão. Deus uniu o homem e a mulher para eles serem uma só carne, para eles serem uma família. Então, o homem tem que deixar seu pai e a sua mãe. Vamos trazer aqui agora alguns desdobramentos dessas expressões, tá bom? Em primeiro lugar, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, irmãos, em dois sentidos, tá? Em primeiro lugar, a incompletude do homem, ela é social. Ela é social. Em que sentido? O homem podia lidar ali com o macaco, com o leão, com a hiena, com todos os bichos, tá bom? Mas ele não tinha nenhuma companheira que lhe fosse idônea, que lhe fosse compatível. O ser humano, irmãos, ele tem uma alma, ele tem um espírito. Como é que ele ia falar acerca do sentimento que ele tinha com a presença de Deus? Do prazer que ele tinha de adorar o Senhor? Como é que ele poderia conversar ali sobre filosofia, sobre o comportamento dos animais, a partir de conceitos mais abstratos? Então, o ser humano, irmãos, ele tinha uma carência de alguém parecido com ele. Os mesmos atributos intelectuais, emocionais, espirituais. Então, o homem tinha uma necessidade social. Porém, se fosse só essa, Deus teria feito, em vez de ter feito Eva, teria feito o Ivo, teria feito o Ivan, teria feito um amigo para o homem. Mas não, Deus fez Eva. Por quê? Porque o homem também tinha uma necessidade matrimonial. E aqui é tanto do ponto de vista da multiplicação da espécie, que foi o propósito original de Deus, como também, irmãos, nós defendemos a teologia ou teoria da complementariedade, de que homens e mulheres são iguais em praticamente em tudo, mas naquilo que eles são diferentes, eles são complementares. Tá? Nós defendemos essa teologia da complementariedade. Iguais em praticamente tudo, diferentes em pequenas coisas, e nessas diferenças são complementares. Então você vai encontrar muita mulher mais inteligente que o homem, muita mulher mais rápida que o homem, muita mulher com mais desenvoltura para a organização do que o homem. Algumas delas até poderiam desempenhar a função de líder da casa melhor do que o marido. No entanto, irmãos, eles não são iguais. Isso vai ter repercussão lá na frente. Guarda essa informação, tá bom? Não dá para tratar dela aqui na lição própria. Quando eu falar do papel do homem e o papel da mulher dentro do casamento, a gente vai explorar essa questão. Vamos avançar. Formação da mulher, matéria-prima foi o homem, e a matéria-prima do homem foi o barro, tá bom? Então, essa foi a formação da primeira família. Deus celebrou o primeiro casamento, ele trouxe a mulher para o homem, como um pai traz a noiva até o altar, Deus trouxe Eva para Adão, entregou para Adão, e Adão reconheceu que ela era osso do seu osso, carne da sua carne, quer dizer, ele era um com ela. Show de bola? Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 2. O nosso tópico 2 é o reencontro entre... Eita, isso aqui ficou errado. Eu acho que eu esqueci de salvar o arquivo ontem. Que eu alterei isso aqui, mas o arquivo ficou errado. Certo? Enfim, o nome é A Formação da Primeira Família, tá bom? E é Gênesis 2. Aqui, na verdade, nós vamos explorar alguns detalhes de Gênesis 2 que nós acabamos de ler, tá bom? O primeiro, deixará o homem seu pai e sua mãe. Esse deixará aqui, querido, ele é de suma importância. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é uma ordem. Deixará. Existe uma ordem de Deus ali para o homem. Por que a ordem não foi dada para a mulher? Porque naquela época, a mulher na época de Moisés, a mulher já deixava, né? A mulher estava debaixo da tutela do pai. Depois que ela casava, ela passava para a tutela do marido, ela deixava de ser da família do pai. Certo? Então, não existia preocupação com a mulher. Lá, naquela época de Moisés, a preocupação era com o homem. E a ideia era os dois deixarem pai e mãe. Então, queridos, essa ideia aqui, ela
tá? Falando para o homem por causa desse fator cultural da época de Moisés, tá? 2, pai e mãe tornam-se parentes após o casamento. Desculpa, irmã, desculpa, irmão, mas a tua mãe não é mais tua família, teu pai não é mais tua família. Eles são os teus parentes, tá? Não é mais família. Quando a gente fala roupa suja se lava em casa, roupa suja se lava aonde? Na casa dos pais? Na casa da sogra? Não. Roupa suja se lava na tua casa com a tua esposa. É isso. Isso aqui é um desdobramento claro desse texto: deixará seu pai e sua mãe. Tudo bem? Isso significa abandono, irmãos, do pai e da mãe? Pelo contrário, meu querido. Quando você casa com a tua esposa, tua mãe ganhou mais uma parceira para cuidá-la, mais uma parenta para cuidar dela. Teu pai ganhou mais uma parenta para cuidar dele. E o contrário também. Eu gosto de dizer que quando, em 2017, nós mudamos para casa da avó da minha esposa, a avó da minha esposa teve um filho só, filho único, que é falecido, que é o pai da minha esposa. Quando a minha esposa tinha, ele morreu quando a minha esposa tinha 12 anos de idade. E eu sabia, irmãos, que um dia eu ia ter que ajudar a cuidar da avó dela. Quando eu estava ainda no namoro e no noivado, eu já sabia disso. Em 2017, nós fomos morar com ela porque ela estava ficando depressiva, já com muita idade, 87 anos, eu acho. E durante 4 anos, melhor dizendo, nós moramos com ela. E no 5º ano, a gente não estava morando mais porque não tinha espaço para nossa segunda filha. E eu ia lá toda semana praticamente levar ela para o hospital, cuidar dela, fazia tudo por ela. Tá? Então, não é abandonar, mas é compreender que a decisão da família é tomada em família. É compreender que a autossuficiência financeira tem que acontecer, não pode continuar dependendo de papai e de mamãe. Outra coisa, quem casa, quer casa. Tá? Então, a autonomia familiar, quem decide a partir do momento do casamento é o marido e a esposa, não são os pais dela, nem são os pais dele. Eles podem aconselhar, não é dar pitaco, é aconselhar. Tá? E você, inclusive, pode procurar conselho, mas que fique claro em todo momento que a decisão é de vocês. Vocês estão procurando opiniões para fundamentar uma boa decisão, mas que a decisão é de vocês. De preferência, a autonomia geográfica, quem casa quer casa. Eu já tive casal que eu casei a pedido do meu pai, que na época era o pastor deles, e se divorciaram. No momento, eu só fiz um encontro, na época eu só fazia um encontro com os casaizinhos. E eu disse pra eles, vocês vão morar onde? Ah, vou morar com a minha mãe. Eu falei, sério? E, meu Deus do céu, se eu tivesse tido um encontro com eles há 6 meses atrás, eu ia falar, ó, no caso vocês não. Ou vocês dão um jeito de arrumar uma casa, de fazer pelo menos um puxadinho. E aí o que aconteceu, irmãos? Eles casaram, o quarto deles era passando por dentro do quarto da mãe. O quarto deles não tinha porta, era um lençol. Irmãos, que isso? Cadê a privacidade do casal, irmãos? Como é que vai ter um casamento saudável desse? Enfim. Autonomia geográfica. Tá? A sabedoria dos antigos diz que é nem tão perto para não passar, para não ter contato exagerado. Muito embora um tem que visitar o outro, tem que continuar mantendo o amor, carinho, né? Nem longe demais para não precisar viajar e passar muito tempo. Essa é a sabedoria dos antigos, tá? Mas enfim, tem que ter pelo menos um local independente, ainda que seja pobre de marré, que faça um puxadinho, irmão, não dentro da mesma casa, em nome de Jesus. E autonomia financeira. O que é autonomia financeira, queridos? É não depender mais do papai e da mamãe. Então, você casou, seus pais podem te ajudar eventualmente, mas você não pode ficar contando com o dinheiro do papai e da mamãe, tá? Então, tem que ter autonomia, é um novo núcleo familiar. Depois, marca de quem quer constituir a sua própria família. Desvincular com a família anterior. Não tem jeito, tá bom? Aqui não tem negociação. Outra expressão que a gente sempre fala no casamento é que aquele que não tem nada para se opor, que se cale para sempre. Uma vez eu estava celebrando um casamento e algo muito interessante aconteceu. Mais uma vez, foi uma pessoa conhecida, não era da minha igreja, não conhecia, era conhecida da minha sogra, e minha sogra soube que eles iam casar e que não tinha nenhum celebrante porque ela não frequentava nenhuma igreja assim constantemente. E minha sogra me ofereceu para fazer o casamento. Eu aceitei, claro, fazer a obra do Senhor sempre é bom. E fui celebrar esse casamento. E no momento da celebração, queridos, eu perguntei. Apesar de terem casado no civil, essa é uma expressão do civil, irmãos, porque antigamente não era fácil divorciar. Tinha uma época que era proibido divorciar, em outro momento da legislação brasileira era possível divorciar, mas tinha que ter justo motivo, esse justo motivo deveria ser provado, tá? Ou a incompatibilidade de gênios, só que aí o outro cônjuge precisava anuir.
precisavam concordar que eles eram incompatíveis. Aí daí vem a expressão dar o divórcio. Hoje em dia isso não existe, mano. Na verdade, há muito tempo isso não existe, essa história de dar o divórcio. Isso não existe mais, tá bom? Então, lá atrás, você tinha vários obstáculos para o casamento. E aí, o que acontecia? O camarada queria separar, sabia que era difícil, ele ia comprar cigarro e nunca mais voltava. E aí, ia para outra cidade, lá ele arrumava namoradinha, e noivava, e casava. Então, é tradição dentro dos casamentos o celebrante perguntar se tem alguém que se opõe a essa união, para evitar a bigamia. Inclusive, é crime. Então, depois que todos não manifestam opinião, aí é tradição, aí já não está na legislação, dizer que vale agora ou cale-se para sempre. E eu costumo fazer isso também, fale agora ou cale-se para sempre, e naquele momento eu não sei porquê, claro que eu sei. Olhando depois eu sei, mas na hora eu não sabia porquê. Eu olhei pro pai da noiva, o pai do noivo falou, agora calem-se para sempre. Olhei pro pai do noivo e da noiva, falei, e a mãe do noivo, falei, agora calem-se para sempre. O tempo de dizer que não era para casar com ele, que não era para casar com ela, acabou. A partir de hoje, acabou. Acabou. Ouviu o pai da noiva? Ouviu a mãe da noiva? Ouviu o pai do noivo? Ouviu a mãe do noivo? E continuei a celebração. Quando eu sentei, a Roberta, minha esposa, tava com a cara vermelha, assim, gigante. Jefferson, por que tu fez isso? Eu falei, isso o quê? Por que tu falou assim com os pais do noivo? Não entendi nada. Eu falei, Roberta, nem eu entendi. É mesmo, né? Fui duro. Mas nem eu compreendi. 5, 6 anos depois, fomos chamados pela esposa já, pela mulher, para dizer que estava separando. E um dos principais motivos, tinham outros, mas um dos principais motivos era o quanto a sogra se metia no casamento deles. Então, queridos, depois eu fui compreender. Tem coisa que a gente não entende, tem revelações que você é usado por Deus e nem percebe, certo? Então fica de lição aí, tá? Deixará pai e mãe corta cordão umbilical. Outro ponto, isso também tem outra implicação, tá? Na hora de criar os teus filhos, a decisão é tua. A decisão é do teu marido, a decisão é da tua esposa. Avô e vó dão conselho, avô e vó dão opinião, decisão, quem dá é pai e mãe. É comum, irmãos. Irmãos, teu pai e tua mãe, ele te criou desde pequeno. Tu era um bebezinho, ele te deu de mamar, ele passou a noite acordada, ele te levou pro hospital, ele te deu comidinha na boca, ele fez tudo por você a vida inteira, ele te governou a vida inteira. Então, para o pai e para a mãe é muito difícil aceitar que eles não têm mais autoridade com o filho e com a filha casados. Ele não tem mais autoridade. E às vezes ele quer projetar essa autoridade nos netos, dizer como que tem que ser feito com o neto. Irmão, em nome de Jesus, não aceita. E você, professor, ensina isso para sua classe. Quem educa é pai e mãe. Vô e vó dá conselho, vô e vó dá presente, vô e vó mima, dá um agradinho aqui, um agradinho ali. Vô e vó não educa, quem educa é pai e mãe. E o avô e a avó também não vão trabalhar contra a educação do pai e da mãe, né? Porque a casa dividida não prospera, pelo amor de Deus. Então, fica essa informação. Tá vendo a quantidade de desdobramento prático que você tira de um texto? É muito exemplo prático. Isso aqui tudo, irmãos, é baseado em experiências anteriores, tá? Sabedoria popular e casos que eu acompanhei, tá? Que deram problema porque não compreenderam o deixará seu pai e sua mãe. Então, cada um se desvincula do seu. Tá? Outra coisa, não é bom que o genro repreenda sogro e sogra. Não é bom que nora repreenda sogro e sogra. O genro, o marido fala com os pais dele, a esposa fala com os pais dela. Se a tua sogra está se metendo demais, está errando alguma coisa em relação à tua família, conversa com a sua esposa e a sua esposa fala com eles. Por quê? Porque se ela falar, ela chamar a atenção da mãe dela, a confusão entre as duas vai durar pouco. Mas se você falar, pode ser que você crie uma rusga muito grande dentro do seu matrimônio com os seus sogros e sogras, tá bom? Então vigia. Em nome de Jesus. Não fale com ela como se estivesse falando com a sua esposa. Ela é ela não faz parte da sua família, ela é sua parente. Então, é preciso ter sabedoria. Irmã também, cunhada, né? Cuidado para não se meter demais. Eu já recebi reclamação também de marido que a cunhada vivia enfiada dentro da casa dele, ele não gostava, perdia a liberdade. E a irmã falou, a casa é minha também. Quer dizer, mulher sem sabedoria nenhuma, né? Não entendia a queixa do marido, não entendia o que família deixará pai e mãe. Isso está incluído todo o antigo núcleo familiar. Cunhado e cunhada são muito bem quistos como visita.
e não como frequência permanente. Tá? Tem que ter uma liberdade do casal. Então, como visita, é ótimo. Como frequentador constante, é problema. Em nome de Jesus, se isso está acontecendo na tua casa, para com isso agora. Se não está acontecendo na tua casa, instrui a tua classe para que pare de acontecer na classe deles também. Para de reclamar também do marido pros teus parentes ou pros parentes dele, tá? Parece uma criancinha mimada. Comportamento de criança mimada. Ah, fulano me bateu. Aí quando tu vai ver, o fulano esbarrou. Então, não se reclama pra parente. Você fala, dialoga com teu marido, dialoga com a tua esposa, conforme já foi ensinado aqui. Bom, outro termo importante, irmãos, é isso aqui. E apegar-se-á a sua esposa. Em outras traduções, e se unirá à sua esposa. Essa união aqui, irmãos, é um pacto, tá bom? O apegar-se-á é ser colado a. E como que você é colado com a sua esposa hoje? Você é colado com ela através de uma aliança, de um pacto, de um compromisso. Casamento também é um contrato, é uma instituição, mas também é um contrato, também é uma aliança. E serão ambos uma só carne, irmãos? Tem vários desdobramentos. Tá? O primeiro é o desdobramento físico. Fala da relação íntima do casal. Não vou tratar disso aqui. Eu imagino que tem alguma lição que fale sobre isso. O fundamento principal em 1 Coríntios capítulo 7. Mas engloba um elemento que não é fundamento, mas é extremamente importante dentro de um casamento. É a relação íntima do casal. Isso faz parte do serão uma só carne. Beleza? Mas não é só isso. Eles serão uma só carne, não somente no sentido do relacionamento íntimo, não somente nesse sentido, beleza? Mas é principalmente no sentido de aliança, de pacto, de eu não te largo e tu não me larga, e a gente vai junto, teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, como Ruth disse para Noemi. E Deus, irmãos, ele leva a sério alianças, Deus leva a sério pactos. A Bíblia nos ensina que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. C.S. Lewis fala também que de vários motivos que ele poderia dar para que o casamento fosse indissolúvel, ele vai dar apenas um. É que as pessoas prometeram que cuidariam e que amariam uns aos outros até que a morte os separasse. E pessoas de caráter cumprem as suas promessas. Então C.S. Lewis ele dá essa explicação moral para que o casamento seja indissolúvel. Nós encontramos também, irmãos, Deus falando sobre o voto. Quando você fizer um voto ao Senhor, um juramento ao Senhor, você está ligando a sua alma com a obrigação. Quer dizer, não violará a sua palavra. Que a tua boca disser, meu irmão, tu vai cumprir. Tu votou, tu cumpre. Hoje eu saí para passear com a minha esposa e com as minhas filhas, fomos no shopping. Eu estava com fome, porque eu tava de jejum 24 horas. E acabava 2 horas da tarde. Antes de 2 horas eu fiquei com muita vontade de comer, mas eu não comi. Eu não posso relativizar uma coisa que dá para eu cumprir. Se fosse uma emergência, claro que Deus permitiria, né, irmãos? Óbvio. Mas não era. Então eu tenho que cumprir. Esperei até 2 horas. E a palavra tem que ser sim, sim, não, não. O peso das alianças na Bíblia. Irmão, você vê como é que Deus leva a sério essa história de aliança. Ele fez uma aliança com Abraão, de que o povo ficaria 400, e disse que o povo, os descendentes dele ficariam 400 anos no Egito. Deus os resgataria com mãos fortes. Com 400 anos é quase o período que descobriu o Brasil. É muito tempo, é muita raça de tempo. E mesmo assim, após 400 anos, Deus cumpriu a sua promessa. E Deus leva a sério a sua palavra. Quando os espias disseram que iam preservar Raabe, a Bíblia diz que a casa de Raabe era na muralha de Jericó. E a muralha caiu. Mas Raabe e a sua família foi preservada. Eu acredito que uma parte da muralha permaneceu de pé, só para se cumprir a palavra para Raabe. Outro ponto também, a aliança que Davi fez com Jonatas. Davi era um homem de palavra. Davi falou que ia cuidar da descendência de Jonatas, no momento que eles fizeram a aliança. E mesmo depois de assumir o trono e saber que todo rei que assume o trono no lugar de outra dinastia, a primeira coisa que ele faz é exterminar a dinastia do antecessor. Para que não surja nenhum outro rebeldes que busquem nesse descendente da dinastia anterior fazer uma rebelião. Então é normal um rei que assume o trono no lugar de outra dinastia acabar com os descendentes da dinastia que ele sucedeu. Só que Davi fez exatamente o contrário. Davi perguntou, tem algum descendente de Saul a quem eu possa servir com beneficência? Porque ele estava lembrando da aliança que ele fez com Jonathan.
E aí entra a história de Mefibosete, que estava lá em Lodebar, lugar de esquecimento. Por causa da aliança que Deus fez, que Davi fez com Jonatas, Davi foi lá buscar Mefibosete. E temos também a aliança de Josué e dos anciãos de Israel com os gibeonitas. Os gibeonitas eram amorreus que estavam em Canaã, e a ordem de Deus era destruir, era eliminar todos os cananeus para ocupar a terra por completo. Mas os gibeonitas, vendo todos os feitos do Senhor através de Israel, os gibeonitas temeram e foram fingir que eram estrangeiros que estavam vindo de fora também. E pediram para Josué para ficar no meio do povo. E aí o que aconteceu? Os anciãos de Israel fizeram aliança com ele. Não pode deixar. Nós não vamos tocar em vocês. E aí 3 dias depois descobriram que eles tinham mentido e que, na verdade, eles eram moradores da terra. Aí o povo falou, eles são moradores da terra, vamos exterminá-los. Só que aí os anciãos falaram, nós não tocaremos neles, porque nós juramos diante do Senhor. Quer dizer, nem mesmo eles tendo mentido, nós voltaremos atrás com a nossa palavra. E aí você pensa, mas Deus não vai chancelar porque foi baseado num erro, foi baseado num engano. Só que lá em 2 Samuel 21 veio uma grande praga sobre o povo, na verdade veio uma seca, uma fome muito grande sobre o povo, e quando Davi vai consultar o Senhor, Davi recebe a revelação que tudo aquilo estava acontecendo porque Saul perseguiu e matou vários dos gibeonitas. E aí violando a aliança que eles tinham feito com o povo de Israel. Olha como é que Deus não se esqueceu. A aliança de Deus com Davi, que dele suscitaria um descendente, o trono de Davi seria eterno, e isso se cumpriu com Jesus, que está lá à destra de Deus, assentado no trono. Ele é rei. Ele é um rei que governa já no plano espiritual, mas que um dia vai governar na terra, porque Deus vai cumprir a sua promessa com Davi. E temos também no capítulo 6, Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque ele é quebra de aliança. A mulher do teu concerto, a mulher da tua aliança. Depois de ler esse texto, que agora eu estou começando a ficar com pressa, que o tempo não espera. Então, queridos, lembrem-se dessas palavras. Lembre-se dessas palavras, do quanto Deus valoriza o pacto, de quanto Deus valoriza a aliança. E esse pacto pode ser feito de várias formas no decorrer da história. Com Isaac e com Rebeca. Quando Rebeca saiu de casa com Eliezer, ela já veio para casar com Isaac. Então, quando ela chegou, já entrou na tenda dele. O pacto já estava feito ali. Depois, o pacto passou a ser através de uma celebração de casamento, mas não tinha documento escrito. Já no nosso tempo, tem um documento escrito, é o registro de casamento, do qual você extrai uma certidão, que é a certidão de casamento. Então, esses são os pactos, essas são as alianças. Casamento no judaísmo tinha 2 etapas, o noivado e o casamento. Não tinha namoro. A gente vai tratar, acho que na lição 2 ou 3, a gente vai falar também de namoro e noivado, tá bom? Essas questões aqui da Igreja Católica eu não vou abordar. Uma só carne eu também não vou abordar por causa do tempo. Eu tô vendo aqui que já está quase completando 1 hora. Então eu vou avançar mais um pouco, tá bom? Felizmente não dá para falar isso, tá, irmãos, desses assuntos. Só lembrar que uma só carne, irmãos, inclui o aspecto íntimo do casal. Inclui o aspecto íntimo, mas é muito mais do que isso. É comunhão de vida, comunhão de propósitos. Então você não define a sua agenda para 2024 sem sentar com seu cônjuge. Você não define quais são os planos para a família sem sentar com seu cônjuge. Outra coisa, se é uma só carne, é um só cofrinho. Não tem meu dinheiro dentro do casamento. Se eu tiver a oportunidade de falar sobre isso, eu vou explicar como que isso é uma maldição. Aonde tem a frase, meu dinheiro tem confusão. Um dia eu vou falar sobre isso. Mas e por que tem tanta confusão? Porque não cumpre os princípios da palavra. Não existe meu, existe nosso, tá? Porque é uma só carne. No momento oportuno eu falarei sobre esses detalhes que eu estou deixando para trás por causa da pressa, mas que são muito importantes, muito mesmo, tá? E por fim, o último desdobramento, não foi Deus que uniu? Trouxe Eva para Adão e disse que seriam a sua carne? Então, queridos, o que Deus uniu não separa o homem, foi o que falou Jesus disse. Como assim Deus uniu? Uma vez eu conversei com uma pessoa, e na verdade mais de uma já falou isso para mim. Ah, porque eu sou separado e tal, porque meu marido era não sei o que lá, mas eu nem sei se foi Deus que uniu a gente. Não, irmão. Eu falo que tu ligar na terra será ligado no céu. Tu ligou aqui, Deus ligou lá. Então foi Deus que te uniu. Tá? Princípios da indissolubilidade do matrimônio cristão. O casamento não pode ser dissolvido. Tá? O casamento não pode ter separação. O que pode dar ensejo à separação? Morte,
aí até que a morte os separe, já tá na programação. Porneia, que é prostituição, e também quando o cônjuge descrente não quer conviver com o crente. Eu acredito que vão falar disso em alguma lição futura, mas eu já adiantei aqui pelo menos o assunto para dar o gostinho para você entender, para ficar com gostinho de quero mais. A gente vai explicar cada uma dessas coisas. A morte nem tanto. Vamos explicar a porneia e vamos explicar também a questão do cônjuge que não quer mais conviver com o cônjuge crente, tá? Que a gente vai incluir também lá na frente a violência doméstica e familiar, tá bom? E aí, em caso de violência doméstica, pode separar? Vamos falar em algum momento dessa revista, que em algum momento vai tocar nesse assunto. E se praticar outros crimes? Vamos falar sobre isso. E se tiver infeliz? Vamos falar sobre isso também, tá bom? Mas como o tempo não nos espera, vamos para o nosso tópico 3. Qual é o tópico 3? As promessas de Deus para a família. Promessas de Deus para a família, irmãos, é um texto que eu amo. Eu já utilizei muito para pregar sobre família, que é Salmos capítulo 128. Já usei até em casamentos. Olha o que está escrito. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o hebraico aqui é feliz, tá? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é feliz. Você vai encontrar algo parecido lá no Sermão do Monte, onde Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Quer dizer, felizes são, tá bom? Pois comerá do trabalho de suas mãos, feliz serás. Essa palavra aqui, feliz serás, essa expressão do hebraico é a mesma do que a gente traduziu com bem-aventurado. Acho que João Ferreira de Almeida gostava mais do bem-aventurado, aí no início da frase ele botou bem-aventurado, só que é a mesma palavra no hebraico, tá? Só você ler o original que é a mesma palavra. E te irá bem. Tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Querido, felicidade é uma promessa de Deus para quem teme Ele e anda nos seus caminhos. E aqui, irmãos, é para crente e é para ímpio, tá? Se você cumpre os princípios, você colhe as promessas. Tem muito casal de ímpio aí feliz, enquanto tem um monte de casal de crente infeliz, porque o ímpio, por ter boa criação, ter entendido como é que deve funcionar um casamento, cumpre os princípios. E aí eles vivem as promessas. E a promessa é para quem cumpre princípio. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. São tementes a Deus e andam nos caminhos do Senhor. Não importa se é católico, se é espírita, não importa. Se ele está cumprindo, se ele está andando nos caminhos do Senhor, ou seja, obedecendo os mandamentos do Senhor, ainda que não saiba disso, ele vai colher as promessas. Cumpre o princípio, colhe as promessas. Enfrente os princípios e os princípios te derrubarão. Tá? E aí, qual é a base do casamento? Existe uma promessa para o casamento. Existe uma promessa para o casamento. Você vai ver que os outros versículos aqui falam de casamento. Existe uma promessa de felicidade para o casamento. Mas essa é a base do casamento de forma alguma, irmãos. O propósito do casamento é governar a terra através das cópias de Deus. E é na família que essas cópias são formadas. A felicidade, né? A base do casamento? Não, claro que não. Por quê? Porque tem momentos do casamento que não são felizes. Não são. Tem momentos que você vai viver a tempestade antes da bonança. Você vai passar por deserto antes de chegar na terra da promessa. E aí, quando a felicidade acabar, separa? Óbvio que não. Felicidade não é a base do casamento. Felicidade é um propósito desejável do casamento. Mas não a base dele. A base dele é o amor ágape. Segundo, é o sexo? Não. É um elemento de extrema importância, mas não é o fundamento. Vão ter casais de pessoas muito idosas, vão ter casais de pessoas com disfunção por causa de doença, enfermidade, por causa de outras dificuldades mais temporárias. Tá? Então tem que tratar, se tiver um problema, tem que tratar. E aí, em outra oportunidade, a gente pode falar disso. Pode falar de ejaculação precoce, pode falar de disfunção erétil, pode falar de vaginite, pode falar de vários assuntos. Tá? Porém, aqui, nesse momento, você tem que entender que o sexo não é o fundamento do casamento. Porque se o casamento que está com período de abstinência não separa, não. Resolve. Tá? Tem que resolver. Como a felicidade. Uma vez eu ouvi o pastor falando assim, tem gente que fica falando, não casei para ser feliz. Isso é hipocrisia. Claro, irmão, que todo mundo casou pensando em ser feliz. Mas não confunda o desejo com o propósito. Eu casei com o desejo de ser feliz, eu casei com o desejo de ser satisfeito na vida íntima.
Eu casei para ter progresso financeiro, eu casei para ter filhos, mas esses não são os fundamentos. São meus desejos, tá bom? Porque o fundamento é o que está embaixo. Se você tira, a casa cai. E qual é o fundamento? O amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não adiantaria de nada. O fundamento é o amor. O propósito é a multiplicação das autoridades que vão governar a terra, a imagem de Cristo, a imagem de Deus, e o fundamento é o amor. O amor ágape, que é o amor de Deus, eu vou falar disso daqui a pouco, tá bom? Então, você tem que desejar ser feliz, óbvio. Se você não desejar, você é um anormal, tá? Você tem que desejar ser feliz. Só que a felicidade não é o fundamento, beleza? Filhos também não, tem casal que é estéril. Mesmo assim é um casal, mesmo assim é uma família, tá? É o progresso financeiro. Tem uma vez que um colega falou assim, eu não caso com mulher que não trabalha, não ganha dinheiro, eu vou sustentar ninguém. Aí eu pensei, rapaz, esse cara não sabe muito o que é casamento, não. Ele era jovem também, eu era jovem também, mas tem muita gente que casa, irmão, pensando em progresso financeiro. Se a esposa não estiver trabalhando, não estiver ganhando dinheiro, fala de divórcio e tudo. Então, queridos, é uma compreensão muito errada do que é o casamento. Pensa assim, eu vou contribuir, ela tem que contribuir também. Eu tenho minhas coisas, ela tem as coisas dela. Bom, isso é uma visão distorcida do casamento. Essa não é a visão de Deus para o casamento. Tá? A base do casamento é o amor. O propósito é o que eu já falei. A base, o fundamento é o amor. E é o amor ágape, não é a paixão. Paixão tem prazo de validade, dura pouco. Paixão não dura para sempre. Tô vendo aqui o tempo de duração, já passou de 1 hora. Paixão não dura para sempre. Paixão não dura para sempre. Dura no máximo de 6 meses a 2 anos. A ciência já comprovou isso. É o período que libera os hormônios relacionados à paixão no cérebro, depois para. E graças a Deus que o amor não é feito com base no eros, porque se fosse com base no eros, que é a paixão, acabou a paixão, acabou o casamento, né? Então não é com base na paixão. A paixão é um bem-aventurado, um bem-vindo elemento do início do relacionamento, que faz a gente ficar meio cego. Se a gente olhar todos os defeitos do nosso futuro marido, da nossa futura esposa, a gente não casa. É claro que tem que ter um mínimo de discernimento e principalmente pessoas sábias nos aconselhando, como pai, mãe, pastor, líderes, para a gente poder enxergar aquilo que é inegociável. Contudo, se você enxergar todos os defeitinhos, aí, meu irmão, você não casa. Tá? Então é necessário também uma dose de paixão para poder casar. Tá? Mas não é o fundamento. O fundamento é o amor ágape, o amor que se alegra, se satisfaz em fazer o outro feliz. Você não consegue encontrar prazer em fazer o outro feliz e o teu cônjuge não encontrar prazer de te fazer feliz, vocês dois serão infelizes. Porque se tu buscar a tua felicidade própria e ele buscar a felicidade própria dele, 1 hora a felicidade dos dois vai conflitar. E quando isso acontecer, vocês vão cada um querer ir para um lado. O amor ágape, irmãos, é diferente do amor paixão. O amor paixão eu quero para mim, eu quero me satisfazer. O amor ágape eu já me satisfaço quando eu me dou. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você tem prazer de ver um filho, por exemplo, progredindo no esporte, progredindo na escola, progredindo na igreja, e você investe nele, e a tua satisfação é ver ele feliz. A tua satisfação é ver tua esposa contente, a tua satisfação é ver teu marido contente. E se você ainda não tem esse amor, se converte, busca esse amor em Cristo, porque esse é o amor de Cristo por nós. Show de bola? Tô falando acelerado porque é muita informação, falei para vocês. Reflexo sobre a felicidade. Aqui eu só quero falar uma coisa, tá? Que felicidade, irmãos, é uma consequência e nunca um propósito, nunca um objetivo. Saúde, irmão, nunca é um objetivo. Se você quer ter saúde, você não pode buscar saúde. Você tem que buscar ter uma vida com exercício, boa alimentação, períodos de descanso genuínos para sua mente, para aliviar o estresse, um bom período de sono satisfatório para fazer a higiene da sua cabeça. Você precisa de tudo isso para ter uma qualidade de vida. E aí, o que isso vai redundar? Em saúde. Da mesma forma, exaltação. Você não busca exaltação, meu querido. Se você buscar exaltação, você vai encontrar humilhação. Porque Deus, ele abate aquele que se exalta. Se você quiser ser exaltado, a Bíblia fala, você tem que se humilhar. Porque Deus exalta aquele que se humilha. Então, exaltação vem com humilhação, não vem com exaltação. Show de bola? Da mesma forma é felicidade. Se você buscar felicidade, você nunca vai achar. Você vai ficar correndo atrás do pote de ouro no final do arco-íris e não vai achar nunca. Tem muita gente aí divorciando, buscando a felicidade, e casa com outro que é pior do que o primeiro. E ainda põe, às vezes, em risco os filhos novos, jovens, com um estranho dentro de casa que não tem um apego sentimental que o pai das crianças tem. Então, divórcio, irmão, ele sempre é traumático, ele sempre gera problema.
tá? E se a gente tiver oportunidade de falar sobre isso, falarei. Vamos lá então. É isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Então, se eu quero ser feliz, eu busco um estilo de vida que vai resultar em felicidade, e não a felicidade como objetivo primário. Isso, inclusive, implica em buscar, às vezes, situações que vão gerar sofrimento momentâneo, mas que vão gerar felicidade lá na frente, tá? E aí, como que eu encontro essa felicidade, irmãos? Você não encontra, ela te encontra. Ela te segue. Olha como é que está escrito aqui. Bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Cumpre os princípios, colhe as promessas. Então a felicidade não é o teu alvo. O teu alvo é temer ao Senhor e andar nos caminhos dele. Andou nos caminhos dele, seguiu o manual do fabricante, a felicidade vai te achar. Tá? A felicidade vai te achar. Até na hora da dificuldade, a Bíblia fala que Paulo se regozijava pela aflição que ele padecia pelo corpo de Cristo, que era a igreja no seu próprio corpo. Então, até na adversidade tu vai encontrar satisfação, prazer, que a alegria da Bíblia é a alegria que é o fruto do Espírito, ela excede todo entendimento, certo? Então siga o manual do fabricante. Todo curso de noivos eu falo isso, olha só. Você quer saber como é que é o melhor jeito de você usar sua geladeira, seu fogão, seu micro-ondas, seu automóvel? Siga o manual do fabricante. O fabricante sabe quais peças que ele usou e sabe para que serve cada uma delas. Siga o manual, que vai ser a melhor forma de você usar o seu eletrodoméstico, o seu automóvel, o seu aparelho, o que quer que seja. Da mesma forma é a família. Quem criou sabe como ela funciona bem. Siga a Bíblia, siga o manual do fabricante. Meu Deus do céu. Estourei meu tempo, meus irmãos, não vou poder falar de tudo que eu tinha para falar aqui para vocês, até porque eu peguei estudos diferentes. A primeira parte de Gênesis 1 e 2 é um estudo, a parte de Salmos 128 é outro estudo. Tinha muita coisa para falar aqui para vocês, porém, eu não tenho como, tá? Só quero finalizar dizendo que não importa a teoria, o que importa é a prática. A que anda nos seus caminhos, não que conhece os seus caminhos, é o que está escrito. Então Jesus falou, ó, acerca da prática. Aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou sua casa sobre areia. Então, querido, se você aprender tudo isso aqui e não botar em prática, a sua casa uma hora vai ruir. Porque uma hora a tempestade vai alcançá-la. A tempestade pega todo mundo. Pega todo mundo. Mas quem tem a casa edificada na rocha, ele prevalece na dificuldade. Então, cumpre os princípios, né? Aprende os princípios. Aprende para cumprir. Se você não cumprir, não adianta, tá? Então, essa aqui é a mensagem de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Não dá para desenvolver o ponto, tá? Só fica com esse texto aqui e vamos agora para a nossa conclusão. Que vai ser hoje a resposta às perguntas iniciais, tá bom? Esses aqui são os tópicos da nossa exposição. No projeto Família, eu falei de Gênesis 1 e 2, falei do projeto de Deus para a família. Formação da primeira família. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e serão ambos uma só carne. E os desdobramentos práticos dessa celebração do primeiro casamento. Depois, as promessas de Deus para a família, lá em Salmos 128, versículo 1 a 4. Eu não pude explicar cada uma das promessas, que são lindas, maravilhosas, mas a principal eu expliquei, que é a felicidade, que é um resultado e nunca um objetivo, é um resultado acessório e nunca um propósito primário. Tá? E vamos responder as perguntas para a gente finalizar. Primeira delas, porque a família foi instituída por Deus, porque Deus queria governar a terra através de suas cópias, e a família é o meio pelo qual essas cópias seriam multiplicadas no mundo. Qual é o propósito da família? Multiplicar as cópias de Jesus para o seu reino vindouro. Esse é o propósito atual. Então, minhas filhas e minha esposa estão sendo orientadas por mim no dia a dia para serem conforme a imagem de Cristo. E Deus as usa também para me formar conforme a imagem dele. Não cheguei no alvo ainda, mas prossigo para ele. Próxima pergunta. Como conhecimento, aqui eu não alterei lá atrás. Como o conhecimento desse propósito pode impactar no nosso dia a dia? Aqui, irmãos, eu dei vários exemplos. Por exemplo, como é que eu corrijo meu esposo? Como é que eu corrijo meus filhos? Eu creio que a gente vai ter a oportunidade de falar dos 5 nuncas em relação aos filhos, com relação à correção física, nunca com ira, nunca para machucar, nunca acima da cintura, nunca na frente dos outros, nunca antes de perguntar por quê. Tá? São os 5 nuncas, tá bom? Porque só vou falar do nunca com ira, porque você está formando ele para ser imagem de Cristo, você não está punindo ele. Todas as transgressões dele já foram suportadas por Cristo na cruz do Calvário. Pai e mãe não pune filho.
Pai e mãe disciplina para o aperfeiçoamento quando eles não conseguem obedecer por força moral própria. Tá? Então você tem que ensinar, você tem que admoestar. Eu uso ainda o recurso do castigo um pouco, principalmente quando está muito agitada. Tá? E excepcionalmente, está errado da minha parte, minha esposa tem falado isso comigo, eu tenho que usar também a varinha, tá bom? Mas baseado nesses 5 nuncas. Principalmente nunca com ira e nunca para machucar. Vai doer um pouquinho, vai chorar um pouquinho, vai me abraçar, vou perguntar se ela está arrependida, ela fala sempre que está arrependida, eu oro junto com ela e assim termina a correção. Tá bom? E por fim, 4, existe apenas um propósito para a família. Apenas um propósito? Essa que foi a pergunta, melhor dizendo, não é a resposta. Não, irmãos, tem propósitos secundários. A gente casa não só para multiplicar as cópias de Deus do mundo, a gente casa para dar segurança para quem integra a família, até que a morte os separe. Não é só o fim da liberdade, é também o início da segurança. É a ideia de que eu nunca mais vou ficar sozinho, eu não vou ficar abandonado, eu não vou ficar largado, eu sempre vou ter alguém para sorrir junto comigo, eu sempre vou ter alguém para chorar junto comigo. Como vocês sabem, o sorriso compartilhado é sempre mais gostoso. Em segundo lugar, felicidade dos integrantes da família. Se a gente compreender que essa é uma promessa de Deus, a gente vai compreender que ela também se aplica para a nossa vida. Então a gente casa para ser feliz como propósito primário, não. E se casa para ser feliz, está errado. O casamento está correndo perigo. Agora, como um propósito secundário, sim. Deus quer o melhor para você. Certo? 3, refletir o relacionamento de Deus com os homens, pais em relação aos filhos, de Cristo com a igreja, o marido com a esposa. Não tenho tempo para desenvolver esses temas aqui, do como a família é a representante, é a imagem do relacionamento de Deus com os homens, mas creio que teremos a oportunidade ao longo do próximo trimestre. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, o Senhor Todo-Poderoso te capacite para dar uma aula maravilhosa, em nome de Jesus, e nos vemos novamente segunda-feira, às 18 horas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.